Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Chamei. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Glória a Deus. Calma, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Confesso aos irmãos que eu fiquei surpresa com o convite do bispo de novo. Graças a Deus. E agora, Jesus. Porque ele foi me pedir para trazer a palavra ontem à noite. Graças a Deus. Oh, Jesus. Fala, Senhor. Eu disse amém. Aleluia. Sabe por que eu disse amém? Porque nós temos que estar preparados. Glória a Deus. Nós temos que estar sempre preparados para trazer as boas novas. Glória a Deus. Mesmo porque quando Jesus voltar, ele não vai avisar não. Não é verdade? Então nós temos que estar preparados sempre. Aleluia, Vamos Deus. abrir as nossas Bíblias Usa a tua serva, Senhor. no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Glória a Deus. Glória a Deus. Agradecido seja o teu santo nome. Santo Deus de Israel, aleluia. Capítulo 4. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oi, agradecido seja o teu santo nome. Aleluia. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Glórias a Deus. E a palavra do Senhor diz assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Por enquanto até aqui, irmãos. Eu vou repetir o versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, Jesus é uma figura maravilhosa de se falar. Jesus é lindo, Jesus é perfeito. Graças a Deus. É maravilhoso falar dele. Amém. É interessantíssimo o Novo Testamento da Bíblia, onde fala de Jesus, porque ele é maravilhoso, é lindo demais falar dele. Aleluia. Eu fico maravilhada com as coisas grandes que Jesus fez aqui nesta terra, como se fosse Deus. Melhor, ele é Deus. Glória a Deus por isso. Aleluia. Nós lemos aqui, irmãos, não liga não, porque eu estou nervosa. Não parece, mas eu estou. A minha mão toda branca, ó. Aleluia. E quando eu fico nervosa, minha mão fica branca. Não tem circulação no sangue. Olha que loucura, né? Mas é assim, vamos deixar Jesus falar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aqui no texto sagrado, onde nós lemos, a Bíblia vai dizer que era necessário passar por Samaria. Era necessário passar por Samaria. Necessidade é diferente de vontade. Vontade é aquilo que a gente quer fazer. Necessidade é aquilo que é necessário fazer. Não tem jeito. É necessário fazer. E a Bíblia vai dizer que Jesus estava passando por Samaria. Era necessário ele passar por dentro de Samaria. E naquele tempo, judeus não falavam com samaritanos. Naquele tempo não se bicavam, não tinha diálogo. Então toda vez que o judeu saía da Judéia e ia para Galiléia, ele tinha que passar por Samaria, mas eles não passavam por dentro. Eles passavam ao redor de Samaria. Eles não passavam por dentro. Mas olha que coisa complicada. Para você chegar da Judéia até a Galiléia, demorava 6 horas. 6 horas. Porque eles não passavam por dentro. Porque eles tinham picuinha com aquele povo. Eles tinham lá uma briguinha com aquele povo. Então eles não passavam. Eles preferiam demorar 6 horas para chegar num lugar do
do que diminuir 3 horas. Por quê? Porque se você passasse por dentro de Samaria, você diminuía 3 horas do seu tempo. 3 horas você economizava se você passasse por dentro. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele passou sim por dentro de Samaria. Sabe por que ele passou por dentro de Samaria? Porque Jesus não tinha tempo para perder, não. Jesus não tinha tempo para ter picuinha ou para ficar ligando, porque judeu e samaritano não se falavam. Jesus não tinha tempo para isso. E Jesus resolveu, vamos passar por dentro. Porque ele veio para mudar. Ele veio para mudar novo. A Bíblia diz Novo Testamento. Ele veio para fazer tudo novo. Aleluia. Aleluia. Jesus não tem tempo a perder com picuinha, não. Jesus não tem tempo a perder porque você tem briguinha com quem está do seu lado aí, não. Jesus não veio para isso, não. Nós somos imitadores de Cristo. Aleluia. Nós somos imitadores dele. Nós viemos para somar e não para dividir. Aleluia. Eu não vim aqui só porque eu não gosto do meu amiguinho aqui do lado, eu não vou falar com ele. Nesta palavra, Deus é claro nesta palavra. Ele é claro que ele não veio para dividir, ele veio para somar. Ele veio para mudar essas diferenças. Não interessava qual era a diferença que eles tinham, ou seja lá o que for. Para Jesus não interessa. Irmão, Jesus está voltando. A igreja está dividida. Isso não pode existir dentro da igreja. Aleluia. Mas você está falando da igreja de Jesus? Não, eu estou falando da igreja. A igreja é eu e você. A igreja não é paredes. Eu estou falando de mim e de você. Temos que parar com isso. Aleluia. Jesus é muito claro aqui quando ele fala que ele não faz acepção de pessoas. Jesus é muito claro. Porque ele passa por dentro de Samaria. Aleluia. E a Bíblia diz que ele passando por dentro de Samaria, ele fica cansado, porque Jesus estava como homem aqui na terra. Ele estava cansado, era uma viagem. Mesmo que não fosse 6 dias, eram 3 dias de viagem, é muita coisa. Mas ele, como sábio e lindo como ele é, o que ele fez? Não, nós vamos diminuir essa viagem. Por quê? Porque além dele diminuir o cansaço, ele também diminuía a bagagem. Ele não ia ter que levar tanta coisa. Economizava comida também. Aleluia. Jesus, ele é lindo. Ele é lindo. Não tem explicação. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que havia um poço em Samaria. Aleluia. O poço em Samaria, que foi feito por Jacó, né? Nós lemos aqui. E Jacó deixou por herança, né? Para o povo. E Jesus estava passando por lá. Resolveu descansar naquele poço. Vou sentar na beirada deste poço e vou descansar aqui. Aleluia. Ele não estava se importando com o que os discípulos iam falar. Ele não estava se importando se algum samaritano também não ia gostar, se ele estava lá ou não. Ele queria descansar. E ele já sabia o que ia fazer ali. Ou vocês acham que Jesus não sabia quando sentasse naquele poço o que ia acontecer depois? Se ele veio para mudar. Aleluia. Algo diferente ia acontecer naquele momento. Santo Deus de Israel. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que ele sentava naquele poço e descansava. E logo em seguida chegou uma mulher. Mas esta mulher era samaritana. Esta mulher não era judia. Ela estava ali na intenção de pegar água. A Bíblia diz que ela já estava lá com seus potinhos, né? Com seu cântaro. A Bíblia diz dessa maneira, cântaro é um pote, balde, alguma coisa do tipo, para buscar água. Que era isso que o povo fazia naquele poço, as mulheres iam lá para isso. Aleluia. E a Bíblia diz, como a gente leu aqui, eu vou repetir. Ela chegou naquele poço e Jesus somente disse para ela, dá-me de beber. Aleluia. Quem faz isso, irmãos? Quem faz isso com alguém que não conhece? Se eu não conheço você, eu já vou chegar te oferecendo algo? Eu não vou chegar te oferecendo algo. Se eu quero conquistar a sua amizade ou alguma coisa do tipo, eu não chego. Eu não chego já te pedindo algo. Eu chego te oferecendo alguma coisa. Eu não chego te pedindo. E aqui ele pede, dá-me de beber. E naquele tempo, irmãos, homens não conversavam com mulheres.
algo. Aleluia. E a Bíblia diz que ele pede para ela de beber. E ela fala: mas Senhor, como que o Senhor me pede de beber se eu sou samaritana e o Senhor é judeu? Como que o Senhor me pede isso? Aleluia. Jesus fala de novo: dai-me de beber, porque é só isso que Jesus quer. Jesus está pedindo: dai-me de beber. E ela diz: Senhor, mas o Senhor não tem um cântaro. Cadê o seu cântaro? Ou seja, Jesus sentou ali somente para descansar. Ele não foi ali na intenção de pegar água, não. Ele não foi ali nessa intenção. Mas aquela mulher foi. Eu não tenho um cântaro, mas você tem. Eu vou beber do teu cântaro. Eu vou beber do teu copo. Irmãos, preste atenção aqui. Quem bebe no copo de outra pessoa se não for íntimo dela? Quem bebe? Eu mesma, eu só bebo do mesmo copo do meu esposo. Ninguém sai dividindo o copo, compartilhando o copo com ninguém, não. Não é verdade? Vamos supor uma situação aqui. Você não me conhece. Você não me conhece. Você chega no lugar onde eu estou, juntamente com o meu esposo. Você não sabe que o Paulo é meu esposo. Aí de repente você olha pra mim e simplesmente eu estou com um copo na mão, eu bebo água, passo pra ele, ele bebe também, e você só vê aquilo. O que você vai imaginar? Que nós somos íntimos. Algum grau de intimidade eles têm. Aí você vê eu compartilhando o mesmo copo também com a minha mãe, está sentada ali. Aí você vai olhar nessa situação, algum grau de intimidade elas têm. Ou elas são mãe e filha, ou elas são muito, mas muito, muito amigas, ou irmãs. Algum grau de intimidade. Aleluia. E foi isso que Jesus propôs àquela mulher. Jesus propôs intimidade. Jesus propôs para ela: eu vou tomar do mesmo copo que você. Eu vou tomar do mesmo cântaro que você. Eu não tenho cântaro, mas você tem. Pega água nesse poço e me dá de beber, porque eu vou beber do teu copo. Aleluia. E Jesus, ele quer isso conosco nesta noite. Intimidade. Ele quer intimidade comigo, intimidade com você. Pode dar glória a Deus. Dá glória a Deus. Aleluia. Porque é isso que ele quer nesta noite com você. Intimidade. Ora, mandara, mandara, oh, aleluia, Deus. Aleluia, Senhor Jesus. O Santo é Deus de Israel. Glória a Deus. A intimidade que ele quer com você é uma intimidade de tomar no mesmo copo. É uma intimidade, aleluia. É um relacionamento diferente que ele quer com você. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Se havia algo que estava ruim, ele veio para mudar. Ele veio para mudar e ele quer que nesta noite você desabafe, você diga: tenha intimidade com ele. Ou você acha que está adiantando alguma coisa? Somente sentar nesta cadeira. Ou você acha que está adiantando alguma coisa? Somente ficar ouvindo e não colocar em prática. Intimidade com Deus é isso. Aleluia. Quando um amigo nosso nos dá um conselho e a gente considera aquele como um verdadeiro amigo, o que a gente faz? A gente ouve o conselho, mas a gente também coloca em prática, não é verdade? E é isso que Jesus quer conosco nesta noite. Aleluia. Intimidade. Aleluia. Santo Deus de Israel. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela ficou espantada. Ela ficou espantada porque um judeu, homem, estava pedindo água para ela. Ela estava espantada. E sabe por que ela estava espantada? Aleluia. Porque sempre que ela passava por aquele lugar, as pessoas já a conheciam. Porque se a gente for ler a palavra, eu não vou ler para a gente ganhar mais tempo, mas se a gente for ler um pouco mais, Jesus fala para ela: vem aqui e traz o seu marido. Traga o seu marido com você. E ela diz: mas Senhor, eu não tenho marido. E Jesus fala para ela: não, é verdade. Você não disse nenhuma mentira. Você realmente não tem marido. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz
diz que ela já tinha tido 5 maridos e estava com o 6º, mas ele não era marido dela. Alguns pensam que ela ficou viúva 5 vezes, outros que ela teve 5 homens. E uma vez que uma mulher tinha 5 homens e morava junto com alguém, era uma mulher adúltera, ou talvez uma prostituta. Não se sabe o que exatamente era aquela mulher. A única coisa que se sabe é que ela já teve 5 maridos e o que ela estava não era marido dela. Poderia ser marido de outra. Ela poderia ser várias coisas. Você pode imaginar várias coisas. Mas ali Jesus falou para ela: realmente, você disse a verdade. Você não tem, esse não é o seu marido. Aleluia. Oh, glória. Você vai me dar de beber. A água que eu tenho para te dar é a água da vida. Aleluia. E ela falou assim: Jesus, Senhor, me dá um pouco, me dá dessa água. Que água é essa? Me dá dessa água porque eu não quero mais ter que voltar aqui. Por que será que ela não queria mais voltar ali? Por que será que ela não queria mais fazer aquele caminho? É verdade. Por quê? Porque durante aquele caminho, na verdade, não que ela não queria mais beber daquela água, nem nada disso. Ela não queria mais era passar por ali. Porque todo mundo que via ela, todo mundo sabia do que ela fazia. Porque ela não deixava nada em oculto. É assim mesmo. Todo mundo sabia da vida dela. Glorioso Deus. Aleluia. O santo Deus. Então ela disse: Senhor, me dá dessa água, porque eu não preciso mais vir aqui buscar. Jesus. Oh, glória. A gente não precisa ser psicólogo para entender a cabeça daquela mulher. Ninguém aqui precisa. Ninguém precisa ser espiritual para entender o que o contexto aqui está dizendo. A mulher teve 5 maridos, estava com um que não era marido dela. Falou para Jesus que queria daquela água, mas para não ter que passar por ali de novo. Por que ela não queria passar? As pessoas com certeza apontavam. As pessoas diziam: não. Jesus. Olha lá, aquela que tinha 5 maridos e agora está com o 6º lá, que é da outra, que nem é dela. É assim mesmo. Todo mundo apontava. Meu Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. O Senhor é real, Pai. Todo mundo apontava aquela mulher. Obrigado, Jesus. Mas Jesus veio. Jesus veio e sentou naquele poço. Jesus veio e sentou naquele poço, porque ele já sabia que ia conversar com ela. E era através dela que samaritanos e judeus não iam ter mais picuinha, não ia ter mais briguinha. Porque logo depois disso, Jesus passando por lá, Jesus ainda ficou 2 dias lá, porque os samaritanos o convidaram. É assim mesmo. Glória a Deus. E sabe por que os samaritanos o convidaram para ficar lá? Porque aquela mulher que tinha 5 maridos e estava com 6º e tudo mais, todo mundo olhava: ah, essa mulher aí, que isso? É assim mesmo. Jesus. Ela foi anunciar as boas novas. Glória a Deus. Aleluia! Oh, Jesus. Aleluia! Oh, glórias. Aleluia. Jesus veio sim para perdoar pecados. Glória a Deus. Mas isso também não quer dizer que você tem que continuar no erro. É assim mesmo, Jesus. Isso também não quer dizer que você está livre das consequências do seu pecado. Jesus, poderoso Deus. Irmãos, tem gente que vem na igreja. Eu sou uma delas, tá? Porque eu nasci em berço evangélico. É assim mesmo. Acredito eu que muitos aqui também não nasceram. Aleluia. Oh, glória. As pessoas vêm na igreja achando que eu estou perdoada, nada vai acontecer comigo, tá? Qual foi seu pecado? Porque vai ter consequência. É verdade. O que você não pode é continuar no erro. Aleluia. Preste atenção, porque Deus está falando com muita gente aqui nesta noite. Você acredita que eu fiz um esboço? De novo, vou mostrar da outra vez, eu fiz a mesma coisa. Olha aqui, ó, que eu escrevi. Eu vou mostrar. Eu fiz um esboço enorme, porque eu fiquei insegura. Porque eu falei: não, mas o bispo me chamou assim tão rápido, eu nem sei o que eu vou pregar. Meu Deus, eu escrevi um monte de coisa. Mas Jesus, ele que quer falar, não é esboço. Jesus que quer falar comigo e com você nesta noite, não é esboço não. Porque o esboço é que ele queimou. Já não tem mais, isso aqui acabou. Jesus está dizendo nesta noite que aquele que está no pecado, aquele que está no pecado achando que porque está na igreja vai sair livre, ileso. Ah, Jesus me perdoou, pronto, acabou. Te prepara, porque a consequência do pecado é tua. E se tu continuar no erro, vai ser uma consequência ainda maior. É verdade, Jesus. Eu sinto dizer
Aleluia. Eu me converti, irmãos. Eu me converti. Eu queria fazer tudo que era, sabe? Eu comecei a ser até uma pessoa religiosa. Eu estava até religiosa, porque eu tinha tanto medo de errar com Deus. Tudo eu achava que era pecado. Tudo, qualquer coisa mesmo. Eu era assim, qualquer coisa. Eu tinha medo de errar com Deus de qualquer jeito. O primeiro amor é sempre assim, né? Não é verdade? Só que aconteceu que eu estava numa igreja, aleluia, que lá as pessoas não estavam muito aí pro pecado. Tipo, isso é bobagem. Isso é um pouco... Eu comecei a ser assim também. Eu comecei a não ver muito... eu não vejo nada demais nisso. Eu comecei a ser assim também. Porque na igreja que eu estava sendo assim. Eu comecei a perder o temor de Deus. Eu comecei a perder, isso é uma experiência minha que eu estou contando para os irmãos, porque eu creio que Deus está falando com muita gente aqui nesta noite. Eu tive essa experiência com Deus e Deus toca no meu coração para que eu possa falar, para que eu possa contar aquilo que eu vivi. Para quê? Para prevenir você, porque é para isso que Jesus veio. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Santo Deus de Israel, com licença. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não interessava 5 maridos, não. O que interessava para Jesus naquele momento é que ela desse água para ele. Oh, glória a Deus. Amém, Jesus. Jesus, ele te pede água, você vai dar? Amém, Jesus é alguém que está vindo e só pedindo. Ele não está te oferecendo nada. Ele está pedindo. é verdade. Ele quer beber do mesmo copo que você. Ele quer ter um grau de intimidade. Algo novo, algo diferente. Aleluia. Algo diferente, diferente. Oh, amém, Jesus. Diferente de tudo que você imagina. Irmãos, aleluia. Esta é a palavra que Deus tinha nesta noite para a tua vida. Até aqui foi o que Deus falou. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Amém, queridos? Amém. Quem já bebeu da água que Jesus deu aí? Quem já bebeu? Amém. A Bíblia diz assim: